Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre distribuição de energia elétrica com um expert aí da área, Júlio Mori, que trabalha na Copel. Olá, Júlio, tudo bem? Tudo bem. Primeiro eu queria agradecer então aí a oportunidade de estar falando um pouco aí sobre esse segmento aí que é cada vez mais promissor, né, pelas mudanças que estão acontecendo aí na cadeia do setor elétrico. Muito bem. Júlio, você podia se apresentar brevemente? Claro, engenheiro eletricista, especialista em automação de processos industriais, eh, mestre em engenharia elétrica e informática industrial. Estou há 22 anos aí na Copel Distribuição. Sempre trabalhando aí na engenharia, né, na distribuição de energia e em projetos especiais. Leciono também há 22 anos, né, graduação e pós-graduação, hoje na Universidade Positivo, nos cursos de engenharia elétrica e engenharia de energia. Estou como coordenador, né, do grupo de mobilidade elétrica do CIER, é um grupo internacional aqui que a gente conduz, como coordenador também do grupo de pesquisa e desenvolvimento da ABRAD, né, da parte da distribuidores de energia, ou seja, do famoso PID, e também faço parte aí dos conselhos do LACTEC, né, que é o nosso instituto de pesquisa aqui de Curitiba, e da UTC, que é o Utility Consult Telecom, que a gente usa muito nesse processo aí de transformação digital. Muito bem. O Júlio foi meu primeiro gerente na Copel em 2009. Conheço bem, então, pessoa extremamente competente, extremamente aí agradável também. Então, tenho certeza que vai ser um papo ótimo. Vamos focar hoje, então, nossa conversa em Smart Grid, né, Júlio? Você pode explanar um pouquinho sobre o pessoal aí, às vezes de trade, que não conhece muito bem o que é Smart Grid? O que seria o Smart Grid? O conceito Smart Grid ele data de entre 2006 e 2007. Ele é um conceito que nasceu nos Estados Unidos, e principalmente pelo fato dos ativos estarem já obsoletos e da necessidade de criar redundâncias aí para os atendimentos, principalmente em contingência, né? Então a ideia do Smart Grid na época veio, precisamos reconstruir um sistema, mas não vamos reconstruir da forma como aconteceu desde a época aí do Tesla, Westinghouse. Vamos criar um sistema mais inteligente, vamos criar um sistema smart. Então precisamos colocar inteligência na rede. Aí veio a ideia do smart grid, não com a conotação de que a nossa rede não funciona, a nossa rede é burra, né? É Uhum, praticamente assim até essa condição aí de contraste. Não, a ideia é aproveitar todos os mais de 100 anos aí de desenvolvimento do sistema de distribuição, é, pensando numa filosofia distinta, que seja uma filosofia onde se integre principalmente os benefícios que vêm aí das tecnologias de informação e comunicação de dados, ou seja, da digitalização na rede elétrica tradicional. uhum, Unindo isso ao que está acontecendo aí, principalmente da revolução dos recursos energéticos distribuídos, baterias, veículos elétricos, possibilidade de controle de carga e a geração distribuída, então a gente tem essa condição de fluxo inverso de energia e fluxo bidirecional de energia e fluxo bidirecional de dados. Então, o conceito de redes elétricas inteligentes mais conhecido é justamente sobre a rede elétrica tradicional, a adição de componentes de automação da sua indústria 3.0 indo a 4.0, sensores, atuadores, controladores, adição de conectividade entre eles e sistemas computacionais de apoio para dar vazão a esse volume de dados. Então, trazendo essa oportunidade aí de bidirecionalidade de dados, bidirecionalidade de energia e novos produtos e novos serviços, que é o que eu acho que vários aí dos stakeholders aí, uhum. incluindo os consumidores, almejam, né? Muito bom. Smart Grid começou com leitura remota, mais ou menos, se eu não me engano, foi isso, né? Eu diria assim que a gente tem várias camadas, né? Uhum, Os smart meters e a medição inteligente é um componente fundamental
do conceito de redes elétricas inteligentes, porque é aquele sensor, é aquele controlador e aquele atuador que está lá já Uhum. fazendo interface com o consumidor. Uhum. Então, talvez seja o mais lembrado, porque é o que vai exigir investimentos mais intensivos, né? Mas, ao mesmo tempo que o sistema AMR, que você comenta aí, que é o sistema de medição, onde ele era unidirecional, praticamente só telemedição, que a gente tem hoje em consumidores do grupo A, agora que estão em evidência, né, que vão entrar agora no Mercado Livre, nós já temos isso já desde 2014, todos eles mandando os dados, mas unidirecional. Né? Então, o que a gente está trazendo para o grupo B é essa bidirecionalidade. Mas eu diria assim que os sistemas de reconfiguração automática de rede, vindo das subestações, passando por essa grande malha da rede de média tensão, que é onde carrega 80% das durações e frequências de interrupção, ou seja, da qualidade de energia, também muita coisa foi feita Uhum. a favor de deixar a rede mais inteligente, ou seja, tendo uma interrupção, automaticamente você isola o defeito e consegue dar essa Ah, conotação, uma pode fonte fazer todo alternativa de suprimento. o chaveamento de forma remota, né, também. Muito legal. Perfeito. E, Júlio, o que que o Smart Grid ele oferece à distribuidora hoje? Além de tudo Então, isso que você já... são vários os benefícios, né? Eu diria assim que um benefício fundamental é da melhoria da qualidade do serviço, né? Porque se você sensoriar a rede, observar o que está acontecendo, ter condições de controle, você tem condições então de dar um benefício maior na localização dos defeitos, né, e no restabelecimento mais rápido. Então, a qualidade do fornecimento de energia. Para vocês terem uma ideia, o nosso medidor inteligente, ele tem uma funcionalidade que é, a partir do momento que tem um desligamento, o próprio medidor percebe que o desligamento é por ausência da energia elétrica, o próprio medidor manda uma informação dizendo: estou sem energia no meu suprimento, tive uma Uhum. interrupção. Então, com essa informação, a gente pode antecipadamente, antes do consumidor pensar em se movimentar em registrar uma interrupção, a gente começar já a movimentar o grande exército ali para poder recompor o sistema, poder avisar o consumidor. Já sabemos que você está sem energia, até eventualmente propor um prazo aí para restabelecimento, né? Buscar as questões que envolvem o restabelecimento mais rápido, mas diria que tem uma coisa que é adormecida aí, que a gente não usa muito e que vai começar a usar muito a partir dos modelos aí de machine learning, de deep learning, de inteligência artificial, que é usar os dados para prevenção. Você pode Uau. prevenir as falhas, correr antes, né? Então veja que isso vai dar uma condição ímpar do ponto de vista de melhorar a qualidade para o consumidor ter uma qualidade de energia melhor, uma qualidade de serviço também melhor. Como assim serviço? Serviços comerciais. Leitura com uma quantidade de erro muito pequena, com menos congestionamento de ligações ao call center, principalmente nas grandes interrupções, do ponto de vista de você avisar antes o consumidor, aqueles que realmente precisam usar o call center têm um tempo de resposta mais rápida. Pedidos como de religação, de corte, depois pagamento, religa remoto, pedidos de ligação, alguns deles, né? Nós temos condições de fazer com uma velocidade muito mais alta do que hoje a gente pede, né? Uma conta desativada, peço a ligação 2 dias para ligar, não, tenho condições de fazer a ligação em poucos segundos, dando uma condição de qualidade muito interessante. Um ponto importante também é a eficiência energética. Então, a partir do momento que você mede vários pontos, faz o balanço energético, você consegue enxergar áreas onde tem problemas, por exemplo, de ineficiência. Quer seja perdas técnicas, quer seja perdas não técnicas, que é o furto de energia. Então, quando a gente faz Uhum. isso, a gente tem recuperação de receita, é um benefício fundamental, e que nós compartilhamos aí também com o consumidor, porque parte do recurso das perdas, furto de energia, são custeados aí pelo próprio consumidor que paga as suas contas em dia e que não executam aí não executam, não fazem o gato, né? O famoso gato. Veja que Uhum. a eficiência energética é um dos pontos fundamentais, agora na COP foi discutido, né? Uhum. Precisamos evoluir e melhorar 100% a nossa eficiência dos sistemas de energia. Eu acho que o Smart Grid é fundamental para isso. Vou colocar mais um aspecto assim, veja que se deixar eu falo o dia inteiro aqui, mas vou tentar Uhum. resumir, né? É Mas muita tem um coisa. aspecto de redução de custo operacional, né? Uhum. Então a gente, claro, de coisas muito simples, como, por exemplo, não ter o leiturista
Não do ponto de vista de ser economicamente vantajoso. Não ter o leiturista, muitas vezes, pode até não ser tão lucrativo assim, ou até ficar no zero a zero se você automatizar a leitura, porque o custo de leitura no Brasil é muito barato. Mas quando Uhum, se automatiza, além de melhorar a qualidade, como eu falei, a gente também, coisas como dificuldade para entrar no consumidor, uhum. dificuldades para você fazer um serviço. Há pouco tempo atrás, o maior número de acidentes que a gente tinha era cachorro mordendo o leiturista. Barbaridade. Então, quando a gente faz isso, a gente tem uma condição de Uhum, redução de todo esse trabalho manual, que é efetivamente vinculado a perdas, né, e custos. Poder acessar remotamente o consumidor, uhum, muitas ligações que a gente recebe de falta de energia, na verdade, não é responsabilidade do Copel. Então, quando a gente chega lá, a gente descobre, não, não é bem assim, o teu disjuntor que desligou. Então, a gente tem condições de evitar isso. E o corte e religamento por inadimplência é algo que a gente já faz em milhares de casos, ou seja, a redução do custo operacional, ele é um item importante. Então, é o ponto, assim, de máxima atenção que vai dar o máximo retorno para a distribuidora. Veja, o modelo hoje regulatório, ele captura os avanços na redução de custo operacional, essa eficiência, uhum. repassando ao consumidor nos ciclos tarifários. Sim. Então, a gente está entendendo que, num primeiro momento, claro, se fez um investimento, você vai estar tendo a amortização desse investimento, Uhum, o próprio consumidor está pagando, então ele vai ter esse benefício, porque o nosso custo operacional abaixando, o modelo captura isso, leva a um benchmark e posiciona aqui para que o consumidor também tenha benefícios dessa redução do custo operacional, um benefício importante que a gente imagina que intensivamente mais agudo do ponto de vista de investimento, mas que tem condições naturais aí da gente ter essa redução aí, compartilhamento disso com o consumidor. uhum. O brasileiro comum às vezes não entende que é tudo rateado, é tudo rateado. Então, se o teu vizinho faz gato, quem está pagando é você, porque é tudo rateado, né, no sistema de distribuição, né? E energia elétrica não dá em árvore. Você tem que remunerar os ativos, tem que remunerar os profissionais, enfim, né? Júlio, Perfeito. mais algum produto? Você falou de diversos benefícios para o consumidor, para o Sim. cliente. Mais algum produto Uhum. que poderia ser explorado com essa tecnologia? Sem dúvida nenhuma, tem vários, na verdade, né? Veja que com o medidor, né, a gente não vai ter condições aqui de apresentar todo o potencial que tem o medidor, mas é um medidor que está preparado, por exemplo, para ser bidirecional, então você não precisa trocar o medidor quando você coloca ali uma geração distribuída. É um produto que está preparado para atender a tarifa branca, que é aquela Uhum, tarifa ainda volumétrica, mas que você tem horários diferenciados, com custos diferenciados, mesmo para o consumidor do grupo B, que é válido hoje para qualquer um dos consumidores, né? Então, nós mandamos um comando remoto e transformamos o consumidor num consumidor que já está aderindo à tarifa branca, uhum. por exemplo. Tem uma funcionalidade muito interessante, que é uma funcionalidade de pré-pagamento, né? Que é Olha adotada só em que vários legal. outros Na países Europa e tem, né? que da África e alguns países da América Central é muito comum e que é assim que Ah, ajuda na gestão da conta de energia por parte dos consumidores e uhum, menos drástico, né, do ponto de vista até mesmo de inadimplência, que tem uma questão regulatória a ser vencida, mas o nosso medidor está preparado e quando tiver a gente tem condições de dar esse benefício para o consumidor. Mas eu diria que um dos principais é tarifar, é poder ofertar modalidades tarifárias diferentes para os consumidores. Esse é um excelente. dos grandes potenciais de implantação e de driver de benefícios da rede elétrica inteligente, porque operar com tarifas distintas significa otimizar o sistema, dar sinais para o consumidor, do ponto de vista que ele possa ter benefício e que ajude o sistema também, principalmente nessas questões que envolvem postergação de investimento e melhoria do fator de carga, fator de demanda. Então, é algo que o medidor estaria preparado, né, para que você tivesse, então, várias modalidades, inclusive sonhar no futuro em tarifação dinâmica. Agora, eu coloco aqui um ponto que eu considero muito importante, além desses benefícios que a gente falou para o consumidor, a possibilidade dele fazer a sua gestão energética. Então, para cada um dos nossos consumidores, quando ele tem o medidor dele trocado por um smart meter,
automaticamente, quando ele acessar o aplicativo da Copel, ele vai ser habilitado a um aplicativo interno que se chama Curvas de Carga Inteligentes, e onde ele pode, hoje, já fazer um acompanhamento diário do seu consumo, com um delay de um dia. Então, com esse acompanhamento diário do consumo, a gente já faz para o consumidor uma previsão de quanto que vai ser a conta dele no final do mês. Ou seja, dá uma condição dinâmica dele interagir, dele acompanhar, e nós queremos, dentro do aplicativo, colocar a curva de carga diária dele, onde ele possa observar os momentos de consumo, pode ajudar a fazer várias correlações com o que está sendo utilizado. Queremos levar também no futuro a média do consumo na redondeza, para ele poder acompanhar, se comparar, né? Então, os estudos mostram que é uma excelente ferramenta de eficiência energética. A partir do momento que o consumidor começa a ter condições de poder fazer avaliações, diferente de hoje, onde ele recebe a conta de energia, já Aham. passou, ele já É, consumiu, não tem o que isso. fazer, então só resta ele pagar, né? Muito bom, Júlio. Agora, uma questão aí que eu tenho visto que está causando bastante complexidade no sistema, que é a GD, né? Para distribuição, muita complexidade, né? A geração distribuída. Que hoje em dia cada telhado aí pode ter uma placa solar. Então, o que que o Smart Grid ele pode ajudar na gestão da GD? Eu acho que teve um boom aí, né, da conexão de acessantes de geração, principalmente a microgeração, mas a mini geração também, né? São Uhum. problemas distintos. A mini geração, com um porte maior, você estuda com um pouco mais de detalhes a conexão, né? Então já tenta posicionar em locais onde não tragam, acarretem problemas para o sistema. Mas a microgeração, de forma orgânica, e a corrida que teve até por causa desses marcos, né? E a lei geral da microgeração, depois regulamentada pela ANEEL, levou uma corrida assim sem precedentes, né? Hoje mais de 10% do nosso mercado de baixa tensão tem consumidores nossos que têm geração distribuída, então é um valor significativo. E quando você fala de microgeração, como você falou no painel, né, na casa, você está falando da entrada da geração num sistema fraco. Basicamente é assim que a gente chama, né? Sistema Uhum. fraco é baixa capacidade de curto-circuito, alta impedância. Então, quando Uhum. você entra ali com uma geração, pode causar uma série de problemas para o sistema, problemas de proteção, problemas de regulação de tensão, problemas de estabilidade. Não diria de ilhamento ou de segurança, porque eu acho que funciona muito bem os sistemas assim de anti-ilhamento, mas causa problemas efetivamente, pode causar na qualidade da energia. O outro aspecto muda-se muito os fatores de demanda, né? Porque nós estamos acostumados a atender consumidores residenciais, comerciais, de certa forma até industriais, já caracterizando os seus Uhum. fatores. Hora de pico, fora E de pico. isso, caracteriza já um residencial, a gente já tem mais ou menos o perfil. Então, Uhum. quando você fala de geração distribuída, já muda isso, né? Existe uma coincidência que quando você tem um pico de radiação solar, você vai ter um pico de geração ao mesmo tempo de todo mundo que tem isso, né? Então não é capturado muito bem com os fatores de demanda que nós utilizamos para dimensionar, por exemplo, transformadores, a rede e assim por diante. Então, problemas de carregamento podem ser drásticos, né? Principalmente você fala na baixa tensão. Hoje, notadamente, o que as distribuidoras vivem são problemas de tensão alta. E o grande problema de todo mundo, né, até que da área, né, até quando vai fazer lá um projeto elétrico mesmo, né, então vai fazer um projeto elétrico, tua preocupação é cuidado com a queda de tensão. Então, um sistema radial como o da distribuição, tirando a possibilidade de capacitores, né, coisas que podem levar a tensão, o grande Uhum. problema era manter a tensão na faixa porque ela cairia. Então, muitos posicionaram essa tensão de contrato num ponto que é mais próximo da tensão no limite superior, para poder Uhum. ganhar espaço no limite inferior. Então, não tem muito espaço para comportar a sobretensão. Então, eu diria que as distribuidoras sabem tratar bem os problemas para aumentar a tensão e não sabem muito bem como tratar ainda os problemas para baixar a tensão. Vamos colocar transformadores com TAP regulável, reguladores de tensão e baixa Uhum. tensão. Vamos colocar reatores na rede. Veja que são coisas assim que você É. não tem hoje isso. E teria que ser dinâmico. Não pode ser assim, vou instalar, instalo.
tem que ter um sistema de controle que posicione e que ajude. Então, eu diria o seguinte, a geração distribuída já é uma realidade, tende a piorar se não fizermos nada, e eu Uhum. adianto aqui, estava esperando você fazer essa pergunta, porque tem um ponto fundamental aqui das redes inteligentes, que eu acho que ajudariam muito a gestão, que é você fazer, primeiro, para você poder fazer uma ação, você tem que observar. Como que você vai Uhum. observar se você não está medindo? E os medidores inteligentes, eles estão ali. Para você ter uma ideia, o nosso medidor está preparado para atender os procedimentos de rede de qualidade, PRODIST, módulo 8, onde a gente tem que fazer a média a cada 10 minutos da tensão para ver se ela está adequada. É isso que a gente utiliza quando o consumidor reclama, por exemplo, da tensão. Então, os medidores já estão preparados para mandar os dados de tensão. Nós, observando a tensão, a gente tem condições já de poder atuar, até mesmo antes do consumidor reclamar que ele está com um problema, porque o vizinho dele tem uma geração e está influenciando, né, Uhum. nas suas condições. Então, o primeiro ponto é observar. O Uhum. medidor, com o Smart Meter, com os pontos de medição durante o sistema, a gente consegue saber o que está acontecendo. Sabendo o que está acontecendo, dá para trabalhar em várias instâncias diferentes, né, de uma forma dinâmica, né, porque é só ter uma variação térmica, ou eventualmente um eclipse, como tem na bibliografia casos críticos, né, que Uhum. essa geração acaba ficando efetivamente mais à flor da pele do ponto de vista da intermitência. Como é que você vai estabilizar isso? Então, Aham. observando, tendo como controlar e atuando, eu não vejo outra forma a não ser trabalhar com essa segurança, tendo como pano de fundo as redes elétricas inteligentes. Diria que é pré-requisito, inclusive, para Uhum. que você possa dormir tranquilo com a entrada cada vez maior de recursos energéticos distribuídos. E talvez não dê tempo aqui da gente explorar, mas esse é o problema de você gerar energia num sistema mais fraco. Mas a gente também tem um problema de consumir, que é a vinda dos veículos elétricos, né? Ou seja, você tem, de repente, o fluxo pesado mandando energia de tarde, mas um fluxo maior ainda, ou tão grande, consumindo essa energia de noite, ou seja, Muda precisa tudo. ter alguma coisa que organize de uma forma mais dinâmica. Muito bom. E tem o problema também, a GD, além da sobretensão, ela traz um probleminha de sobrecorrente também, não? São as sobrecargas, né? Aham. Então, nós trabalhamos, por exemplo, é engraçado, né? Você pega, dá um exemplo aqui, né? Você pega um edifício, né? Uhum. Então é incrível como você tem ali uma capacidade instalada de mais de 1 MVA e a hora que você vai fazer o cálculo da demanda da entrada de energia, às vezes dá um transformador de 75 kVA. Por que que isso Ah, acontece? Porque não tem essas coincidências, né? A gente já aham. conhece de longa data que o edifício pode ter 100 apartamentos, mas eles não vão ter as mesmas características. Uhum, O uhum, hábito de cada um é diferente, até a entrada, uhum, chegada em casa. Então você consegue abaixar bastante o valor que você considera de demanda frente à capacidade instalada. uhum. Agora, quando você tem muita GD, os fatores de demanda vão ser coincidentes, Nossa. né, e vão estragar bastante. Agora, voltando ao carro elétrico também, por que eu Aham. estou falando isso? Porque existe, claro, também possibilidades de fazer uma gestão da demanda e a gestão da carga do veículo elétrico, dando sinais, por exemplo, locacionais de demanda em determinados horários para organizar. De madrugada, por exemplo, seria mais barato você fazer a tua recarga. Se você não Uhum, faz isso, você tem um problema que pode acontecer da meio-dia às 12, com a geração distribuída, e depois você tem um outro problema que pode ser todo mundo chegando em casa e colocando o seu veículo elétrico para carregar à noite, pegando o uhum, horário de ponta, e porque você quer estar com o veículo carregado de manhãzinha. Né? E uhum. isso pode gerar também um problema muito grave, porque você não está considerando essa nova carga dentro de um fator de demanda que a gente sempre utilizou. Entendi. Tudo bem. Agora vamos lá então. Vou dar um outro passo, Aham. que é a possibilidade de ter uma gestão pelo lado da demanda mais efetiva, possibilidade de a gente sonhar no futuro, Uhum. né, num Smart Grid 4.0, vamos colocar assim, Isso, é isso que eu ia com te perguntar. despacho. Então vai lá, Não, é isso eu aí, você. perspectiva do Smart Grid para o Então futuro a aí, para a gente perspectiva, encerrar aí. eu vou dar dois exemplos, né? Então a gente Uhum, trabalha muito com o conceito de virtual power plants, né? Então as gerações distribuídas para nós é uma grande unidade geradora, só que está distribuída e está sem controle hoje, né? uhum. Então potência sem controle pode ser Inclusive reativo, catastrófico. né? Tudo isso. Reativo, Então frequência. quando você fala nisso e que abre um caminho, assim, para serviços ancilares,
Você só pode ter um Hum, benefício que ajude, fazer a geração distribuída ajudar o sistema e não ficar gerando pontos críticos, como que eu comentei aí, de vários pontos sobre tensão, carregamento, é a possibilidade de você controlar, de despachar, de colocar a geração distribuída num ponto para te ajudar a reduzir perdas, postergar investimentos, passa um pouco por questões que envolvem serviços ancilares e também a possibilidade de interagir com o inversor do sistema solar, as unidades de controle das geradoras, para que você uhum, consiga tratar isso numa linha de despacho. Se não uhum, fizer uma camada, tem várias possibilidades de camada, mas de despacho a gente pode ter dificuldades, e estamos tendo dificuldades. Ao passo que se você conseguir controlar essas VPPs, você transforma esse problema numa vantagem para todos, porque a uhum, geração distribuída, inegavelmente, tem várias vantagens, nós reconhecemos isso. O problema uhum, é deixar efetivamente sem controle, e eu acho que as redes inteligentes passam por isso, porque como você vai conseguir despachar? Vou dar outro exemplo. 15 de agosto, muitos de nós ficaram sem energia. Um evento lá no Ceará, aham. né? E a gente atuou o ERAC de forma extensiva, né? Tiramos 20 gigawatts de potência É através do ERAC. impressionante, pois é. Funcionou, Uhum. mas eu até assim digo que Mataram quando eu uma entrei há mosca com um 21, canhão. não, quando eu entrei há 21 anos atrás na Copel, eu achava legal o ERAC, né? Puxa, Aham. que tecnologia interessante e tal. Hoje eu já não estou achando muito, porque é muito drástico, né? Você desliga Uhum. a carga assim de uma forma muito agressiva, apesar de a gente ter estágios, né? Então, o que que é o Uhum. futuro, eu imagino? Cada vez mais, hoje, a rede nossa de comunicação de dados até o consumidor, ela ganhar cada vez mais requisitos de tempo real e que a frequência variando a gente consiga chegar ao ponto de desligar cargas não tão críticas do consumidor, mas não Uhum. deixar ninguém sem ter um atendimento mínimo. Dá para sonhar nisso? Dá. É Legal. natural a evolução das redes inteligentes, Uhum. interagindo com as cargas do consumidor inteligentes, iluminação inteligente, tomadas inteligentes, e segregando entre cargas críticas e não críticas, por que não acionando o carro elétrico para ele ajudar a mandar energia das baterias, para ajudar a suprir nesse momento, né, de criticidade, né, sinalizar a geração distribuída para ela não sair, não sei se já perceberam, mas quando a frequência cai demais, a GD sai, no momento que a GD tinha que ajudar, então ela ajuda no colapso da potência. Então, como se consegue fazer isso de uma forma sincronizada? Atuando em tempo real, fazendo essa orquestração, passa pelo conceito de redes inteligentes. Um pouquinho mais inteligente ainda do que esse primeiro estágio nosso, né? Mas é importante sonhar, desenhar, né? Tentar estabelecer esse plano, porque a tecnologia ela vai estar disponível, né, para que a Uhum. gente possa fazer isso, então a gente tem que estar passo a passo pavimentando para chegar no controle desses grandes objetivos, que é cada vez mais integrar a geração renovável em várias instâncias, inclusive a geração distribuída, sem Uhum. tornar o sistema um sistema que vire um colapso, né? E entra além das VPPs, entra a questão das micro-redes, do trabalho isolado, do trabalho em paralelo, sempre em prol do sistema elétrico que comporte tudo isso com segurança, né? E, claro, importante que um preço competitivo, com uma eficiência maior e, se possível, ainda mais resiliente devido a todos esses eventos climáticos que a gente tem visto acontecerem. Exato. Excelente, Julião. Muito grato aí pela entrevista. Eu sei que tem muito mais coisa que você gostaria de trazer e eu também, né? Como, por exemplo, quem que atrapalha, quem que, qual é o maior obstáculo? A parte tecnológica ou a regulação? Desconfio que seja uma delas. Uhum. Mas enfim, vamos deixar para uma próxima. Então aí, muito grato, Júlio, e a gente se Eu que fala. agradeço a oportunidade, André. Até a próxima. Até um abraço. Tchau, tchau.